Hebreus 11, de 8 a 22, nos diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós te damos graças por estarmos na tua casa, e nessa hora, quando estudamos a tua palavra, e já falou conosco pelo texto lido, nós somos gratos pela mensagem do Senhor. E tu sabes, ó Deus, o quanto somos pequenos, a nossa mente e coração afetados pelo pecado. Precisamos da instrução do teu Espírito para entender as tuas verdades, pois elas se discernem espiritualmente. Sem a obra poderosa do teu Santo Espírito, nós não vamos conseguir entender o recado do Senhor, e muito menos aplicá-lo ao dia a dia, à nossa realidade. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos pela fé. Ajude-nos, ó Deus, a andarmos com o Senhor e a aprendermos com os servos do passado de que maneira o Senhor deseja andar conosco. Fica conosco nesse momento e que a tua palavra fale ao coração de cada um de nós. Tu sabes o que todos nós carecemos e o Senhor vem aplicá-la ao coração de cada um conforme a tua vontade soberana, boa, agradável e perfeita. Fica conosco, nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos retomando a exposição dos livros. Hoje pela manhã, pastor Davi voltou a expor o livro de Hebreus e eu estou retornando aqui com a exposição, aliás, o livro de Atos, pela manhã, e eu estou expondo aqui Hebreus. Nós havíamos falado até o verso de número 7, a abertura do capítulo que fala da fé. Mas é muito curioso que esse é o tema principal do capítulo. Em todo o capítulo a fé é o tema principal. Isso é nítido, é claro. Em quase todos os versículos há a ideia de pela fé, fulano de tal fez isso e assim por diante. Mas há uma outra expressão usada aqui nessa perícope, nessa pequena passagem que lemos. Há uma outra expressão que chama atenção. Porque há 3 palavras gregas para expressão viajante, peregrino, estrangeiro. 3 palavras gregas. E das 3, 2 aparecem aqui. Uma no verso 9, outra no verso 13. Ou seja, o assunto principal dos patriarcas
da vida dos patriarcas tem a ver com peregrinação. Devem peregrinar pela fé. E foi isso que o texto mostra para a gente, como esses homens e mulheres andaram pela fé. Caminharam, peregrinaram pela fé na passagem da vida deles. É muito interessante que a ideia de peregrinação, ela não nasce com o povo de Deus. Até mesmo entre vários povos, entre os gregos e romanos, havia essa ideia de peregrinação, de que nós só estamos aqui em busca de algo melhor, de que a vida é passageira. E até mesmo os filósofos gregos, tateando, tentando alcançar a verdade, eles imaginavam que havia algo melhor para depois. Mas o problema é que eles viviam no desespero, eles não tinham a revelação de Deus. Por exemplo, o deus Zeus, o deus grego Zeus, era considerado o deus dos peregrinos, dos viajantes. Mas os deuses gregos, eles não se relacionavam com os homens. Era um deus distante. Não era um Deus que vivia diariamente com o seu povo. Então havia um problema ali para a cultura greco-romana. Eles acreditavam que os deuses deles tinham algo importante preparado para a vida por vir. No entanto, eles viviam do desespero. Eles não conseguiam caminhar de maneira alegre, cheia de paz, de esperança, como o povo de Deus caminhava. É muito curioso também a maneira como John Bunyan, no seu livro, e aliás a moçada que esteve aí no acampamento, jovens e adolescentes, né? Todas as palestras foram focadas ali no ensinamento do livro. É muito provável que a ideia de John Bunyan ter escrito o livro parta desse texto, porque é o texto que enfatiza a peregrinação. De que maneira nós peregrinamos saindo da cidade da destruição, o local onde vivemos, que um dia será destruído, em busca da cidade celestial. E relembrando um pouquinho a história ali de John Bunyan, ele fala do cristão que sai da cidade da destruição em busca da terra da cidade celestial, e vários problemas acontecem no caminho. É muito impressionante notar o quanto aquele homem conhecia a palavra de Deus, porque ele lembra e ele faz links com toda a Bíblia de uma forma magnífica. E ele viveu ali, né? O livro foi publicado em 1678, aí, se eu não me engano. Né? Ou seja, hoje nós temos muito mais acesso à teologia, à palavra de Deus, e nós conhecemos muito menos do que os puritanos conheciam naquele tempo. Nós precisamos voltar a amar a Bíblia como eles amavam. Porque a maneira como John Bunyan expõe e faz os links todos com a vida e com a palavra é algo muito interessante e muito prático. Por exemplo, personagens aparecem no caminho do cristão para tentar desviar o cristão da sua peregrinação. O evangelista disse: vá por esse caminho, aquela porta estreita, aquele caminho reto, não se desvie. E aí, vários personagens surgem à frente do cristão para fazer com que ele desista, para enganar ele. Algumas vezes ele cai, ele erra, mas Deus, em sua graça, envia ajuda. E há uma situação muito interessante ali no livro que lembra exatamente a ideia aqui de Abraão. Porque ele chega na terra, aliás, uma casa bonita, onde os auxiliares vão mostrar a ele algumas coisas importantes, instrumentos que vão ajudá-lo a prosseguir na caminhada. E eles dizem assim: quando você chegar nas montanhas deleitáveis, você vai avistar a cidade celestial. E foi isso que aconteceu. O cristão, agora revestido de armaduras, as armas do crente, conforme um dos relatos ali de Paulo aos Efésios, capítulo 6, revestido de toda a sua armadura, ele prossegue em viagem, e quando ele chega nas montanhas deleitáveis, ele avista a terra prometida, ele avista a cidade celestial, e aquilo dá um novo ânimo ao seu coração. Ele se enche de esperança e prossegue. A viagem tinha vários problemas, mas ele consegue chegar à cidade celestial. Então, um dos assuntos aqui do texto é a peregrinação do crente, do cristão. De que maneira nós vamos peregrinar? E nós aprendemos aqui com os patriarcas como era a caminhada deles. E a caminhada deles era marcada por uma vida de fé. Uma vida de uma fé inabalável.
Um pouco antes do capítulo 10 diz que o justo deve viver pela fé, e se retroceder, nele não se compraz o meu coração, diz o texto. Todo aquele que tem fé, que enche o seu coração de esperança, ele vai prosseguir e vai alcançar as promessas. Verso 35 do capítulo 10, vejam lá o que diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Como é que nós estamos caminhando? De que maneira nós caminhamos por essa vida? Vamos lembrar que a carta aos Hebreus foi escrita aos judeus convertidos, que eram assediados por judeus não convertidos, judeus que não acreditavam em Jesus. E eles diziam assim: está vendo, a partir do momento que vocês aceitaram a Cristo, a vida de vocês ficou complicada. Vocês estão cheios de problemas, de perseguições, de tribulações. Muitos de vocês estão sendo presos, perdendo propriedades, passando por várias situações difíceis. Essa é a realidade do cristão. Não pensem que o cristão é como dizem aí os grandes pregadores de hoje, né? Uma vez que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, seus problemas vão acabar. É assim? Não é o contrário? Parece até que os problemas aumentam. Parece até que aquele que não ama a Deus, que anda completamente obstinado, distante da vontade de Deus, parece que tudo vai bem na vida dele, não é verdade? Mas você conhece o íntimo do coração dele? Eles podem ter algumas coisas que nós não temos. Eles podem ter facilidades em várias áreas, mas eles não têm a paz de Deus que excede todo entendimento. Eles não têm a alegria do Senhor que é a nossa força. Eles não têm o fruto do Espírito Santo de Deus com suas várias partes: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Eles não têm a presença de Deus com eles. Eles vivem da mesma forma como viviam os gregos e romanos, sabendo que há algo melhor, mas não sabem como chegar lá. Porque eles não têm o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus. E os judeus, então, assediados para voltarem ao judaísmo, judeus cristãos, alguns abandonando a fé, retrocedendo, retornando ao judaísmo, o autor aos Hebreus é levado por Deus a escrever essa carta, demonstrando como os nossos, entre aspas, heróis da fé, porque herói, na verdade, na Bíblia só há um, que é Cristo, não é? Mas como esses homens e mulheres que viveram pela fé servem de exemplo para nós. Como nós devemos prosseguir na caminhada terrena, independente se teremos problemas, porque vamos ter, ou teremos alegrias, porque também teremos. Momentos bons e ruins fazem parte da vida, mas como é bom saber que a vida segue para um objetivo, para um alvo, e quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós temos a certeza que é Ele quem governa a nossa vida e não mais a gente. E nós chegaremos então ao porto seguro, porque Ele há de nos guiar até lá. A vida dos patriarcas demonstram isso, uma vida de fé, uma caminhada de fé. E eu queria então falar sobre alguns pontos aqui importantes do texto. O primeiro é o chamado à peregrinação. Por duas vezes no texto, dos versos 8 até o verso 10, e depois dos versos 13 a 16, a ideia aqui é falar da peregrinação, do viajante, do estrangeiro. Vejamos lá o que diz o texto. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Abraão estava ali num contexto idólatra na sua terra, completamente alienado da vontade de Deus, ele, seu pai, sua família, mas Deus o chamou. Deus deu a ele um chamado e ele obedeceu. Mas olha que interessante, olha o chamado, a fim de ir para um lugar que ele deveria receber por herança, e ele nem sequer sabia para onde ia. Diz o texto, partiu sem saber aonde ia. Com certeza alguns devem ter falado para ele, você é louco. Você vai para onde? Você não sabe nem para onde vai. Você vai deixar a sua casa, a sua terra, a sua parentela e vai para uma terra que você nem sabe onde é, se existe ou não existe. Mas Abraão foi um homem de fé e em obediência a Deus ele começa a sua peregrinação.
O verso 9 diz: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Vejam só, quando ele chega na terra que Deus havia prometido, ele não quer fazer, firmar ali estacas, fundamento, casa. E ele vai habitar em tendas, com seu filho, com seus netos. Acredita-se aí os estudiosos que ele viveu até enquanto Esaú e Jacó tinham os seus 15 anos, mais ou menos. Então ele conviveu com seus netos até a adolescência, mas em nenhum momento ele compra uma terra para fazer ali o seu local. Deus havia dado a ele toda a terra, só que a terra era cheia de inimigos. A única vez que ele compra uma terra foi para sepultar sua esposa. Ele não faz um prédio, uma casa, ele vive em tendas. Olha que interessante a peregrinação deste homem. Parece que ele já está demonstrando, ou falando para os seus familiares, que há uma terra ainda mais especial do que essa. E aí o texto diz então que pela fé ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. O verso 10, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Irmãos, o coração de Abraão não estava aqui. O coração de Abraão estava na cidade celestial, no local da habitação de Deus, numa cidade que não seria construída por mãos dele próprio ou mãos humanas. Ele está olhando no porvir. Ele tem a certeza de que Deus tem algo muito melhor para ele do que aquela terra. É curioso isso, porque todos nós sabemos que esse problema da terra é uma guerra até hoje entre os descendentes de Abraão, não é verdade? O primeiro filho de Abraão com a escrava Agar, Ismael, de onde vem a descendência árabe, contra os judeus, descendência de Ismael, ambos estão brigando por aquela terra, uma briga interminável, sangue e sangue derramado por séculos, porque eles amam a terra e não amam o Deus da terra. Eles amam as promessas, mas não o Deus da promessa. Abraão resolveu amar a Deus e não a promessa. Abraão resolveu colocar os seus olhos não na terra aqui, mas naquilo que Deus havia preparado para depois. Da mesma maneira faz Davi no Salmo 16. É curioso como Davi tem a mesma percepção, o mesmo coração de Abraão, quando ele diz assim: o Senhor é a porção da minha herança. A figura de Davi ali é a divisão da terra com Josué, quando as tribos recebem as suas porções. E Davi vai dizer: a minha porção não é essa terra, a minha porção é o Senhor. Coração de Abraão e de Davi bem semelhantes, né? Mas a gente vai ter mais um lá no Novo Testamento com esse mesmo coração. Quando lá no Monte das Oliveiras, ao sair de Jerusalém pela última vez, o Senhor Jesus se assenta com seus discípulos no Monte das Oliveiras e chora pela cidade e diz que aquele templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra, porque os homens amaram mais o templo e a cidade do que ele. E toda aquela cidade, aquele templo representava a sua própria vida. Ele é o Deus que veio habitar entre nós. Templo é lugar de habitação de Deus. Os homens amaram mais as promessas do que o próprio Deus. Como é que nós estamos peregrinando? Será que a nossa peregrinação, nós estamos olhando para as coisas dessa vida e amando demais as coisas aqui? Será que nós podemos dizer como Martinho Lutero, se temos que perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, ele vai continuar sendo o nosso castelo forte ou nós vamos nos revoltar contra ele? Servir a Deus quando as coisas vão bem é fácil. Mas e quando a tempestade vem? Quando os problemas batem na nossa casa, quando a dor do luto, quando as lágrimas da enfermidade, os vales da sombra da morte passam por todos nós, o que nós fazemos? Nos desesperamos? Ou olhamos para algo além daqui, da realidade que está por vir? Abraão é um exemplo de fé. Ele nem sequer firmou
aqui uma casa. Ele vivia em tendas, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Aí um pouquinho, vamos pular alguns versos, né? Dos versos 13 a 16. Todos estes, olha que curioso, todos estes morreram na fé. Está falando então de Abraão, de sua família, dos patriarcas, né? Abraão, Isaque, Jacó e de todos os seus filhos. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, nos diz o verso 13. Verso 14, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Quem sabe você ama demais as coisas aqui, retroceder, voltar. Voltar às práticas lá do Egito. Lembram como o povo de Deus assediava Moisés? Lá no Egito eu tinha isso, lá no Egito eu tinha aquilo. Voltar às coisas erradas da vida. E se na verdade se lembrassem daquela cidade onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Verso 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Irmão, se Deus tivesse que escrever isso para nós, será que Ele faria isso? Será que Ele diria de nós, eu não me envergonho desse povo? Ou será que Deus tem vergonha de nós? Nós precisamos aprender com Abraão e com os servos do passado, que apesar de vários erros que cometeram, eles olharam firmemente para o autor e consumador da fé, que eles nem sequer conheceram. Mas eles olharam para a promessa do Messias que viria. Eles olharam para aquilo que Deus havia preparado para eles, que eles não alcançaram e morreram assim. Aí olha que interessante, né? O texto fala então da nossa peregrinação aqui. Mas o texto vai falar do coração cheio de esperança, versos 11 a 12, 11 e 12. Porque tem um outro episódio na vida de Abraão que é muito curioso. Diz o verso 11 aí, pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Lembram da história? Chega ali Deus para Abraão, de ti farei uma grande nação. Depois repete essa promessa algumas vezes e dentre elas, Cristo está lá juntamente com os anjos, falando diretamente a Abraão, em forma de homem. Cristo aparece. E diz a eles que eles teriam filhos, e Sara ouve, o que ela faz? Os irmãos lembram? Ela ri. Ela não acreditou na promessa de Deus. Abraão já tinha 75 anos. Ela era estéril, como vai ter filho? 75 anos e ela sendo estéril, não dá mais. Já estão amortecidos, como diz o texto. E ela ri. Ela ainda tenta desculpar, né? Mas Cristo sabe que ela riu, que ela duvidou. Mas aquele riso de falta de fé foi transformado em riso de alegria quando nasce Isaque. E a palavra, o nome Isaque, significa, é de onde vem a expressão riso. Ela riu de alegria quando Deus concedeu o filho da promessa. Irmãos, o filho da promessa vem quando ele tem 100 anos. Eles esperaram e eles obtiveram a promessa, um coração cheio de esperança. Falharam em alguns momentos, mas Deus renovava o seu pacto com toda paciência com eles. Deus ia atrás e renovava e relembrava que era o seu escudo, que estaria com eles e que havia prometido algo a eles. E o coração deles se enchia novamente de esperança. Nós precisamos agir assim na nossa caminhada como peregrinos, um coração cheio de fé e um coração cheio de esperança. Mas, irmãos, algo interessante na vida de Abraão, a partir do verso 17, de 17 a 19, que Deus vai provar a Abraão. E o tema aqui é adoração. Porque Abraão tem o filho da promessa. Ele recebe então de Deus Isaque como um presente do Senhor, o filho da promessa. E o verso 17 diz o seguinte:
Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Deus diz a Abraão, Gênesis 22, Abraão, me dá o teu filho, o amado, o teu único filho. Olha, as expressões são interessantes, né? O teu filho, o amado. Abraão amava demais a Isaque. E Abraão talvez tenha colocado Isaque no lugar de Deus. E Deus, sabendo disso, pede a Abraão, me dá o teu filho, aquele a quem você tanto ama. Não é assim com a gente? Abraão não é diferente de nós. Como nós amamos pessoas e as coisas dessa vida. Como nós colocamos coisas e pessoas no lugar de Deus. Mas Deus conhece o nosso coração e Deus diz, dá aquilo que você ama. O que você está amando hoje? Qual a sua maior paixão, seu maior ídolo? Deus pede. É só Ele que tem que ser digno de toda adoração. E Abraão, naquele momento, ele recobra a consciência, e o verso 18 diz assim, em Isaque será chamada a tua descendência, a promessa de Deus. E aí o verso 19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar o seu filho dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Abraão pega aquele menino, até o momento vai com seus servos, pega, né, o cajado ali, a ferramenta para sacrificar o seu filho, e começa a subir o Monte Moriá para sacrificar Isaque. E o texto diz que na hora que ele está matando o filho, ele é impedido. Por isso, aqui é muito interessante, né? Deus impede que Abraão mate o seu filho, mas Abraão tinha certeza que ele ia voltar com o seu filho. Porque mesmo que ele morra, Deus tem poder para ressuscitar. Há uma promessa de Deus. Deus me prometeu descendência. E se Deus tivesse permitido a morte de Isaque, nós não estaríamos aqui, Cristo não teria vindo. Já parou para pensar nisso? Nós todos estaríamos condenados. É naquele mesmo monte onde Davi vai comprar aquelas terras e fazer o templo. E a figura ali é maravilhosa, quando ele está prestes a matar o menino. Ali aparece um animal preso nos galhos madeiro, te lembra alguma coisa? Aparece um animalzinho ali preso nos galhos, e aquele animal é sacrificado em lugar de Isaque. E Abraão volta feliz da vida, e aquela história, aquele episódio, figuradamente demonstra a morte e a ressurreição do Cordeiro de Deus. Irmãos, adoração, Deus requer que só Ele seja adorado em nossa vida. Ele é o nosso grande amor. Não é o seu cônjuge que vai alegrar o seu coração. Não é o seu filho que vai te trazer prazer e alegria. É Deus quem faz isso. Quando você coloca as suas esperanças no seu cônjuge, você colocou um peso demais sobre ele ou sobre ela. Ninguém pode satisfazer a sede do coração humano a não ser Cristo. Só Ele mata a sede do coração. E só Ele tem que ser adorado. Ele é o único digno de toda honra, glória e louvor. Abraão aprendeu a amar a Deus acima de todas as coisas e a obedecer a Deus, matando o seu próprio ídolo, sabendo que Deus iria trazer paz, alegria à sua casa. E por fim, irmãos, o texto vai mostrar agora maturidade a partir do verso 20, porque ele vai usar outros exemplos da história dos patriarcas de uma forma muito resumida, né? Ele vai falar de Isaque, de Jacó e de José como os próximos patriarcas. E ele diz no verso 20, pela fé igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que estavam para vir. Olha que interessante. Vamos lembrar a história de Isaque, aquele homem pacífico. Aprendeu com seu pai na caminhada terrena, fazia tendas. E aí abria um poço, e vinham os inimigos e jogavam terra sobre o poço. E em vez dele arrumar uma confusão com aqueles inimigos, dizendo, eu tenho uma promessa, meu pai tem uma promessa, o que ele fazia? Nada. Desmontava acampamento, ia para outro lugar, abria outro poço. E vinha o inimigo e jogava a terra no poço de novo. E o que ele fazia? Nada.
Por várias vezes a vida de Isaac foi marcada dessa forma. Aí não dá mais para brigar com quem não briga, né? Desistir de brigar com ele. Ele não briga. Considerado um dos homens mais mansos que passou pela terra. Porque ele confiava e sabia que aquilo era provisório. A mesma fé que tinha o seu pai, Isaac vive do mesmo jeito. É apenas provisório. Nós não ficamos indignados quando tiram algo da gente? Quem já foi assaltado aqui, né? Roubaram a aliança, roubaram o celular. Nós não ficamos indignados com isso? Podemos ficar, é lamentável, podemos lamentar toda essa situação de insegurança que vivemos, mas não podemos fazer das coisas ídolos no nosso coração. Deus tem que ser o Senhor. E Isaac é uma prova disso. E ele vivia abençoando então seus filhos, pela fé igualmente ele abençoa Jacó e a Esaú, sobre as coisas que irão de vir. Mesmo assim, a família cheia de problemas, porque Isaac, aliás, Jacó, verso 21, né? Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. Nós vemos aqui a maturidade, como aqueles homens amadureceram. Os irmãos lembram quem era Jacó? O enganador. Alguém que achava que dava jeitinho em tudo. Eu acho que ele era brasileiro. Cheio das gambiarra, querendo enrolar todo mundo. Mas Deus ninguém engana, não é isso? Até que ele tem um encontro com Cristo no vale de Jaboque. Cristo em forma humana, aparece ali em forma humana. E naquela briga com Cristo, ele muda de vida. Ele amadurece, ele se converte. Ele tem que confessar, eu sou enganador. A vida inteira eu fui enganador. E a partir dali a sua vida muda completamente. Ele não mais quer viver enganando as pessoas. Ao final da vida ele reúne os seus filhos, ele abençoa todos os filhos. É maravilhosa a bênção de Jacó para com seus filhos. Principalmente Judá. E ali é interessante no hebraico, porque ele se vê surpreso. Para ele o próximo patriarca é José. E de fato foi o patriarca. Mas não era por José que viria a descendência do Messias. Na cabeça de Jacó, o Messias vem por José. Não. Vem por Judá, e quando ele está abençoando, e ele recebe aquela profecia da parte de Deus, ele leva um susto. Judá é o leãozinho. É dele que virá a tribo, o leão da tribo de Judá. Aquele que vai governar sobre todas as coisas, não é por José. Mas aqui Hebreus fala da bênção que ele dá a José e aos filhos de José principalmente, né? Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e apoiado sob a extremidade do seu bordão, ele adorou. Olha que interessante, apoiado na extremidade do bordão, daquele cajado por onde ele peregrinou por toda a sua vida. Já mostrando para eles, nós somos apenas peregrinos. E naquele diálogo com José, ele pede, José, se comprometa, você vai me tirar daqui, vai me levar para a terra prometida, os meus ossos. Nós estamos apenas peregrinando por essa terra, pelo Egito. E José faz a mesma coisa, né? Pela fé José, verso 22, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, em busca da terra prometida, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos, para que levassem seus ossos e levassem lá para a terra prometida. Irmãos, aqueles homens morreram assim, mas amadureceram. A vida de José nem dá para falar, né? De quanto ele foi maduro diante das crises todas que aconteceram em sua vida. Nós temos um exemplo de fé aqui dos patriarcas, a chamada, a caminhada pela fé. De que maneira nós vamos caminhar? A nossa vida não vai ser fácil. Aqueles que viver ou que querem viver piedosamente serão o quê, diz a Bíblia? Perseguidos. Se você quer levar Deus a sério, você não vai conseguir fazer grandes amizades. Tem gente que vai se afastar de você. Se você quiser viver de maneira séria, muita gente vai achar que você é chato, que você é metódico. Lembra lá dos 10 metódicos de Londres? John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield e outros mais. São muito chatos, muito metódicos, não quero andar com esses meninos. E esses meninos fizeram um barulho no mundo. E
levaram de volta a Inglaterra e Estados Unidos para o Senhor, porque amaram a Deus acima de todas as coisas. Você quer se conformar com esse século? Ou você quer peregrinar com fé? Se nós vivemos pela fé, nós vamos experimentar as delícias da presença de Deus, do poder de Deus, da paz de Deus, da alegria do Senhor. E Ele há de derramar sobre nós toda a graça, toda a plenitude do Santo Espírito sobre nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite e a nossa fé seja fortalecida sempre no Senhor. E vamos fazer isso agora, participando da ceia do Senhor, um dos meios de graça. Deus fortalece a nossa fé para peregrinarmos por esse mundo. Assim, nós vamos pedir a Deus que esse momento de ceia traga amadurecimento, fortalecimento, forças para nós prosseguirmos em nossa caminhada.